que você fechasse os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar. Nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Nós te agradecemos porque o Senhor está presente. Nós queremos te louvar, nós queremos te honrar. E nós queremos pedir humildemente, Pai, fala conosco essa noite. Que seja o teu Espírito Santo, que seja o Senhor, e que nós possamos sairmos daqui edificados, abençoados e ministrados pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem teve uma semana fácil essa semana aí? Semana de boa, tipo assim, essa semana foi tranquilo. Quem teve? Quem teve uma semana assim, mais ou menos? Mais ou menos? E quem teve uma semana difícil aí? Deixa eu ver. Amém? É assim mesmo, tá, queridos? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra e, na verdade, eu quero fazer algumas colocações com relação ao nosso culto de domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Deixa eu ver. Agora deixa eu inverter. Quem não pôde estar? Deixa eu ver. Eu vou recomendar você a ouvir a pregação de domingo passado, amém? Está lá no YouTube, é só você pegar pela data, amém? Então, hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo, gente? 26, domingo passado foi 19, certo? Então, ouça a pregação de domingo passado, porque nós entendemos que algumas palavras, ela vem, o Espírito Santo traz para nos, eu diria para nos dar um chacoalhão às vezes, e eu disse essa semana na célula, eu falei para o pessoal que uma frase que foi falada aqui a semana passada valeu por tudo, eu diria assim. E essa frase, ela me trouxe uma reflexão muito grande. E eu gostaria que vocês fossem desafiados a isso. Ouvimos essa palavra domingo passado e ela foi desafiadora. Eu quero fazer um pequeno link aqui. E eu quero contextualizar no sentido de que se eu não vigiar, eu posso cometer os mesmos erros que eu já cometi na vida. Eu queria fazer só essa colocação, porque domingo passado nós ouvimos de um casal, ouvimos de um pastor que estava envolvido no reino de Deus, que criou os filhos debaixo da palavra de Deus, etc. Porém, mesmo assim, cometeu erros. Sim, quem esteve aqui ouviu. Claro, nós não estamos falando de erros graves, mas erros às vezes nos detalhes. E esse é o problema. Muitas vezes a gente não dá valor às coisas pequenas. Às vezes a gente acha que está tudo bem. E nem sempre está. E a minha reflexão de hoje, eu quero fazer uma introdução para depois pegar um outro foco. Na vida, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas. Na vida, muitas vezes, a gente falha em tomar decisões erradas. Se eu perguntasse, não vou perguntar, quem aqui já tomou decisão errada na vida? Deixa eu ver. Eu não estava perguntando não, mas já que você... E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco mais abrangente. Quem aqui já errou na mesma coisa 2 vezes? Tomou a mesma decisão errada 2 vezes? Amém? Que bom que eu não estou sozinho nessa, amém? E você tem um monte de companheiro aí, tá? Quem levantou a mão aí, tem vários companheiros aí, companheiros de luta aí, né? Então existem decisões erradas que às vezes a gente toma, e às vezes nós tomamos. Ou às vezes nós nos mantemos na decisão errada. A gente entendeu, a gente foi alertado, disseram que estamos errados, o Espírito Santo falou, Jesus falou, o pastor falou, o irmão falou, um monte de gente falou, e às vezes a gente mantém no erro. Já viu gente assim? Esse não é você não, você já viu gente assim, certo? Então vejam só, existem decisões erradas que tomamos, que pode afetar não só as nossas vidas, né, no caso no individual, mas pode afetar as pessoas ao nosso redor. Existem decisões que, se eu tomar decisão errada, pode afetar a minha esposa, pode afetar a minha filha, estou falando de família, mas como um líder, aí no contexto cristão, não só eu, mas os líderes aqui, se você tomar decisões erradas, pode afetar a nossa família e pode afetar quem? As pessoas ao nosso redor.
E como um líder, mais ainda, pessoas podem ser afetadas pelos nossos erros, muitas vezes. E aí tem uma outra questão que também, ela é séria, porque quando erramos consciente que estamos errando, que estamos errado, que está errado. Já viu gente assim também? Esse não é você. Aquelas pessoas que erram consciente, ela sabe que está errada e ela mantém o erro. Ela se mantém no erro. Então vejam só, o texto que nós vamos mencionar hoje, que nós vamos ministrar, é uma sequência de algo que Davi fez, uma sequência de algo que Davi errou, e olha que Davi era um homem que o próprio Deus disse que ele era um homem segundo o coração dele. E se Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, errou, e nós estamos sujeitos a errar? Para nós nos contextualizarmos, a gente vai ler daqui a pouco. Quando você lê a história de Davi, Davi foi um homem extraordinário, amém, queridos? Apesar de ter cometido alguns erros, mas ele foi um homem extraordinário. Não tem como tirar mérito de Davi, exceto os erros dele, ele foi um homem extraordinário. E o texto que nós vamos mencionar já está no fim da vida. E para você se inteirar, chegou um momento na vida de Davi que ele se enche de segurança humana, que ele se enche talvez ali de um orgulho não explícito, mas a gente vai conseguir ver e enxergar nas entrelinhas. No final da vida de Davi, Deus pede para ele não fazer o censo e ele vai e faz, deliberadamente, amém? Ou seja, ele erra consciente que está errado, ele mantém-se no erro. É interessante que quando ele chama o comandante e manda fazer o censo, e Deus tinha pedido para não fazer, levou 7 meses para fazer o censo. E durante esses 7 meses o Davi guardou no coração dele uma falsa segurança, porque ele queria saber quantos soldados ele tinha no exército dele. Ele queria trazer a segurança para ele, a segurança no sentido de que eu tenho um grande soldado, um grande exército, e ele quis se apegar a esta segurança, meio que deixando Deus, no sentido de que ele dependia de Deus. E quando chega a decisão de que ele tinha nada mais, nada menos, um exército com 1.300.000 soldados. E aí? É um número relevante, né, gente? 1.300.000 soldados. Isso inflamou o coração dele, só que ao mesmo tempo que o coração dele possa ter inflamado, ao mesmo tempo você vai ver que a Bíblia diz que o coração dele doeu. O que é um coração doído, gente? Na linguagem nossa hoje, a consciência pesou. Porque ele fez o que Deus tinha dito para não fazer. Ele manteve um erro, ele cometeu um erro que Deus pediu para ele não cometer. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, a gente vai ver, capítulo 24, versículo 13, a gente vai ver o que Deus faz depois desse erro dele. Olha o que acontece lá. Versículo 13 diz assim: Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de peste na terra? Resolva agora e me diga que eu responda, me diga o que devo responder a Deus. Vamos inteirar aqui. Depois que Davi comete o erro, Deus manda esse profeta chamado Gade, Deus manda ele lá falar com Davi: você pecou, você errou, e agora você está sujeito a uma sentença. E Deus deu para ele 3 opções para ele escolher. As 3 opções estão aí: 3 anos de fome na terra. Só para a gente entender, 3 anos de fome na terra, queridos, isso seria uma lástima. Porque se você pensar Davi como rei, como governante, na linguagem hoje, Brasil, como presidente da nação, 3 meses de fome ia gerar o que na população?
gerar muita coisa. E Davi, ele pensou nas consequências. Vão se levantar contra mim. A segunda, 3 meses fugindo de seus inimigos. E aí ele falou, a casa também vai cair para o meu lado, porque eu fugindo dos meus inimigos, tenho a minha família, eu preciso proteger a minha família. O Davi entendeu que a coisa ia ficar feia para ele. A terceira, 3 dias de peste na terra. Você já viu aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? E é interessante que mesmo Davi tendo errado, tendo pecado, o Davi teve um coração ainda voltado para Deus, porque ele escolhe na seguinte linha de raciocínio: eu vou escolher aquilo que está nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Porque se eu escolher estar nas mãos dos homens, aí eu estou, desculpa o termo, estou ferrado. Mas se eu escolher estar nas mãos de Deus, Deus é misericordioso. Ele escolheu 3 dias de peste na terra. E aí, queridos, por causa disso, obviamente morreu muita gente. E ele escolhe, o preço da desobediência foi essa. Agora, em decorrência da peste, a continuação desse texto nos mostra Davi com um coração mudado. E eu já quero fazer uma colocação aqui, queridos. Não deixe a coisa piorar para você mudar o seu coração, não. Muda logo. Porque tem gente que resiste a Deus, tem gente que resiste às coisas de Deus. Tem gente que Deus está falando, Deus está mostrando, mas ele continua resistindo. E quando ele cede, a consequência já veio pesada. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é vigiando as motivações do coração para não repetirmos erros. Vigiando as motivações dos nossos corações para não repetirmos erros. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já repetimos erros. Lembra que eu comentei aquela hora? A questão é, quando repetimos deliberadamente, aí pega. Porque muitas pessoas, elas repetem erros, elas erram de novo, deliberadamente, consciente do erro. E aí é a questão, que é o que aconteceu com Davi na segunda vez, porque ele fez o censo 2 vezes. Então ele errou 2 vezes. Aliás, ele teve outros erros também. Agora veremos um texto que Davi foi tentado a repetir um erro grotesco. Só que dessa vez, ele tinha aprendido a lição. Amém? E o meu desejo hoje é que eu e você estejamos com os nossos corações alinhados à vontade de Deus. Para que a gente possa conquistar aquilo que Deus tem para nós. Para que a gente possa vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, mas com um coração alinhado com a vontade de Deus. Ainda 2 Samuel capítulo 24, agora o versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia, lembra que o povo estava em peste? Lembra? Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Vamos parar aqui? O que está acontecendo no meio do povo? Peste. Ele escolheu 3 dias de peste, queridos, vamos lá. 3 dias de peste seria suficiente para matar muita gente, para morrer muita gente? Então aqui a gente entende que Deus permitiu, obviamente, por consequência do pecado de Davi. Agora, a primeira questão aqui, primeiro o que devemos fazer em meio às batalhas, o que nós devemos fazer? Porque a peste chegou, a luta chegou, as dificuldades chegaram. E o que nós devemos fazer em meio às tempestades? O que devemos fazer? E aqui tem um detalhe que eu queria que você observasse. Nos seus momentos de luta, nos seus momentos de dificuldades, o que devemos fazer? O que você deve fazer? Eu brinquei com o Jansen aqui, eu falei: Jansen, não foi combinado não, viu? Aliás, essa música eu nem conhecia. Mas olha que interessante. Se você ler o versículo 17, Davi estava argumentando com Deus. Olha só o versículo 17. Davi viu o anjo
que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou o culpado. Fui eu quem errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Agora entenda algo. No meio das tribulações, das dificuldades, o dia ou a hora que a tribulação chegar, o que devemos fazer é nos achegar a Deus. O que devemos fazer é correr para Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas que quando as lutas intensificam, eles se afastam de Deus. Deixa eu fazer uma colocação aqui, queridos, e eu quero que você guarde o seu coração e receba, amém? Saiba de algo, a igreja, o corpo de Cristo, é o braseiro aonde vai te sustentar, não se afaste dele. Porque tem muitas pessoas que na hora das lutas, em vez de se achegar ao corpo, em vez de se achegar ao braseiro, ela se afasta. E uma brasa fora do braseiro, todo mundo conhece esse ditado aí. Então vejam só, aqui o Davi estava sofrendo, ele argumenta com Deus. Ele chega para Deus, porque Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse, querido, sabe quantas pessoas morreram nesse dia? Mais de 70 mil. Por causa de um erro, por causa de um pecado. Então Davi, ele argumenta com Deus. Só que tem algo que eu queria que você entendesse. Deus enviou o profeta para falar com Davi. Assim como Deus também envia pessoas para falar conosco. E eu queria que você entendesse que alguém falando aqui, não estou falando do Sival, alguém falando aqui, muitas vezes é boca de Deus com você. Com você. Que você possa abrir o teu coração, deixar Deus falar com você. Deixar a palavra de Deus vir de encontro ao teu coração. E eu queria que você guardasse o seu coração ao ouvir quando Deus falar. E olha que interessante. O que Davi precisava não era argumentar com Deus, era adorar. O que ele precisava era estar no altar do Senhor. Ele está argumentando com Deus, aí no versículo 18 que a gente leu, naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi, suba até o monte. Ele estava argumentando, ele estava colocando diante de Deus as suas razões, e também não é errado, mas Deus manda o profeta e fala para ele, suba ao monte, sube até o terreiro da eira de Araúna, suba lá. Queridos, deixa eu te dizer algo, e essa é uma frase que nós temos dito aqui já faz anos, o altar é lugar de cura. O altar é lugar onde você vai ser curado, restaurado, liberto, transformado. Onde o altar, ele vai te proporcionar momentos e situações para que você possa ser cheio de Deus. O Jânio estava ministrando aqui e eu estava lá atrás hoje. E ele estava falando a respeito de buscarmos a presença de Deus. E ele usou uma frase, ensina-nos a adorar. E ele falou algo, a hora que ele estava falando, eu estava meditando, estava pensando junto com ele. E ele falou algo, e eu queria repetir isso que ele falou. Queridos, a adoração não depende de um violão, não depende de guitarra, de baixo, de bateria, não depende de instrumento. A adoração é a sua vida diante de Deus, é o seu dia a dia. Essa é a adoração que nós temos que ter a Deus. E deixa eu te falar outra coisa, não estranhe o dia que chegar aqui e não tiver a banda tocando. Abra o teu coração, só isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, só tinha um violão tocando. Queridos, o verdadeiro adorador não precisa de violão não. O verdadeiro adorador não precisa de baixo, de guitarra, de bateria. Não estou menosprezando o pessoal aí não, viu gente, da banda aí. Não precisa disso não. O verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus por quem Ele é. Porque Ele faz, porque Ele vai fazer, independente de instrumento, muito embora os instrumentos nos ajudem. Então vejam só, Davi está argumentando com Deus, e Deus manda o profeta, vai lá e fala para ele subir para o monte. Queridos, que eu seja um profeta na sua vida hoje, suba para o altar do Senhor, suba para o altar do Senhor, não abra mão de estar no altar do Senhor. Não abra mão de estar na presença do Senhor.
Não abra mão de buscar a Deus. No versículo 19, Davi obedeceu a Deus, a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Talvez você possa olhar, e eu vou te dar razão se você disser, mas também, 3 dias a peste comendo frouxo lá, lógico que eu obedecia na hora, não é isso? A pergunta é, você vai deixar o dia da peste chegar para obedecer? Ou você vai obedecer antes da peste chegar? Claro que é uma figura de expressão, tá, queridos? Não estou profetizando peste para ninguém, em nome de Jesus. É só uma figura de expressão baseada no texto. Eu preciso entender, queridos, que eu preciso estar no altar do Senhor, nas horas de bênção, mas também estar preparado para as horas das lutas. Esteja no altar do Senhor. A obediência, ela vai trazer cura. O altar do Senhor é um lugar de cura. E como Gade tinha dito, ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. Versículo 20. Araúna olhou, Araúna é um homem, tá, queridos? Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Vamos entender esse contexto aqui? Aqui nós temos vamos chamar ele de um fazendeiro, um homem que tinha umas terras, um homem que tinha um local, e aqui a gente vê que esse homem, ele nunca apareceu na Bíblia, nem antes nem depois, só aqui nunca mais se ouve falar dele. A única coisa que eu achei dele é que ele era um jebuseu, é um grupo de pessoas. Então vejam só, esse homem estava lá, e quando Davi chega, deixa eu fazer uma outra colocação aqui, não era todo dia, queridos, que um rei visitava as pessoas, ia na casa de alguém, não era. Mas quando o rei vem chegando com a comitiva, o Araúna já corre e se prostra, meu senhor, que veio fazer aqui, em outras palavras, acho que ele estava com medo também. Mas aí Davi chega para ele e diz o que ele queria. Você pode estar no anonimato, qualquer hora Deus pode te surpreender, amém? Esse homem aqui, depois eu vou voltar a falar dele. O Araúna era um cara desconhecido, talvez viver na vida dele. E de repente ele recebe a visita de um rei. De repente ele recebe a visita de alguém que veio com uma proposta. E eu queria falar depois do coração desse cara também. Mas eu queria que você entendesse algo, queridos. Se você estiver com o seu coração dentro da vontade de Deus, Deus vai te surpreender. Eu tive uma surpresa semana passada, com relação a finanças. Todo mundo aqui também tem os apertinhos aí de vez em quando? Tem? E eu me lembro que a gente estava eu diria com uma necessidade específica, e aí eu falei para a Lúcia, falei, amor, não vai ter o dinheiro para hoje não, vamos ter que aguardar aí. Sabe aquele esquema de aguardar o dia do pagamento? Quem passa por isso aí? Deixa eu ver. Vai ter que aguardar o dia do pagamento, não é só eu não? Então tá bom. E aí, beleza. Aleatoriamente, eu olhei o celular assim, isso horas depois, olhei o celular, uma mensagem, que eu tinha recebido um Pix. Eu falei, opa, fui lá e abri a conta, e tinha chegado um Pix mesmo. Aí eu falei, glória a Deus. Era tipo assim, eu precisava de R$200, veio o triplo. Aí eu falei, oh, glória a Deus. Aí eu olhei e falei, Deus, obrigado, porque o suprimento para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação, quando a gente está com o coração na vontade de Deus, que eles vêm da onde a gente não imagina. Há uns meses atrás, o hospital falou, olha, todos os funcionários têm que ir lá no sindicato, porque teve um equívoco uns anos atrás, e os funcionários têm um dinheiro para receber lá no sindicato. Só que esse dinheiro vai ser parcelado em 13 vezes, escalonado. Aí nós falamos, que seja R$10 por mês, vamos lá, né? E a gente chegou lá, e tinha de fato o valor, a gente assinou tudo lá, deu o número do Pix lá, e a moça falou, não conte com esse dinheiro, não tem data para chegar, e vai chegar parcelado em 13 vezes. Eu falei, tá bom, queridos, em menos de 2 meses,
acho que mais ou menos, o dinheiro veio completo, não foi nem parcelado. Então, quando a gente está dentro da vontade de Deus, Deus vai tirar de onde a gente não imagina e Deus vai fazer. Agora, não era comum um rei ir até a casa das pessoas, mas Davi foi mandado por Deus. Lembra? O profeta Gade chegou e falou: vá até a terra de Araúna e faça um altar lá no terreiro de malhar o trigo. O terreiro aí, o Vanderlei sabe o que é um terreiro, né? O pessoal aí mais antigo sabe. É onde malhava o trigo, era onde malhava as plantações que era com sementes, que tinha que bater, né, para soltar, enfim. Acho que o pessoal sabe o que é isso aí. Quem não souber, dá uma olhadinha depois no YouTube aí que você vai ver. Então veja só. Quando ele chega, o Araúna pergunta: o que veio fazer aqui? Preste atenção na resposta de Davi: eu vim comprar esse terreiro para fazer um altar para Deus. É interessante que Davi, como rei, ele tinha autoridade para chegar e falar: Araúna, é o seguinte, eu vou fazer um altar aqui, tudo bem aí? Alguém diria não para um rei? O Davi tinha autoridade de chegar e falar: Araúna, é o seguinte, Deus mandou. Ele podia usar o nome de Deus? Deus mandou? Ele podia chegar e falar: olha, Deus mandou fazer um altar aqui, está liberado aí, tudo bem para você? Queridos, com um exército atrás, o cara que tinha 1.300.000 soldados, você acha que um fazendeiro ia falar não? O Araúna, claro que ele ia falar: sim senhor, na hora. Mas o Davi já estava com o coração o quê, queridos? Alinhado. Aqui é que está a questão, queridos. Davi teve a oportunidade de talvez dar um jeitinho aí. O Araúna, eu preciso dessa terra aí, tudo bem aí, posso usar? Ele ia dizer não para um rei, ia dizer não para Deus, não ia. Mas o Davi já estava com o coração dele alinhado. Deixa eu te dizer algo, queridos, a vida vai te proporcionar situações para você desalinhar a vontade de Deus. A decisão é sua. Se eu perguntar aqui, quem aqui já teve oportunidades de fazer coisas fora da vontade de Deus, de desalinhar com a vontade de Deus, certamente todos nós vamos dizer que sim, correto? A decisão é nossa. O Davi teve a oportunidade, só que ele chega, quando o Araúna pergunta: o que veio fazer aqui, Senhor? Eu vim comprar esse terreiro seu aí. Ele foi comprar. Davi não queria de graça. Ele poderia, mas ele não queria de graça. Ele tinha um propósito definido, para que ele pudesse prestar um culto a Deus. Mas ele sabia que tinha uma peste rodando lá, e ele queria acabar com aquela peste. O que vemos Davi aqui, agora é fazendo a sua parte. Deus falou: vai lá e construa um altar para mim. Só que não é só construir, ele tinha que fazer da forma correta. Ele tinha que fazer da forma certa. Tem coisas que Deus é quem vai fazer, mas tem coisas que somos nós quem devemos fazer. Tem coisas que é a gente, queridos. Tem coisas que somos nós em quem vamos ter que fazer. Porque muitas vezes a gente transfere a responsabilidade. Muitas vezes a gente transfere aquilo que depende de mim. Muitas vezes a gente em vez de pôr a mão na massa, como se diz, a gente transfere, a gente pede para outro. A gente coloca na mão de outro, coisas que às vezes somos nós que temos que fazer. Olha o versículo 22. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui estão as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usados como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Opa, olha um detalhe aqui. De quem seria a oferta aqui? Eu estou dando os bois,
estou dando as cangas, as madeiras, estou dando as tábuas do terreiro para queimar, para fazer o altar. Eu estou dando tudo. De quem que era a adoração? Do Araúna, não é isso? E olha que interessante, o Araúna fala: Senhor, tudo isso, pode pegar tudo que o Senhor quiser. Entrega a sua oferta. Queridos, aqui vem uma outra questão. A generosidade desse homem. Pega tudo o que quiser. E é interessante, como eu disse, o Araúna não aparece mais na história, nem antes nem depois. Você não vê mais falar dele. Mas o coração dele foi um coração tão generoso, que tem uma marca na história da humanidade até hoje. Depois vocês vão entender. A generosidade dele foi: Davi, pode pegar tudo que você precisa, pode fazer tudo. Ele deu tudo o que ele precisava. E que o seu Deus aceite a sua oferta. Só que não era a oferta do Davi. A generosidade dele estava sim, real. Ele oferece tudo. Que tamanha generosidade. E aqui eu quero usar uma expressão com vocês. Cuidado. Porque às vezes a generosidade de alguém, por mais que seja real, ela pode gerar no coração da gente uma inversão. Porque o Davi, ele poderia, como eu disse, ele tinha tudo estava a favor dele, para ele fazer tudo o que o Araúna falou. Mas eu queria que você olhasse comigo para o versículo 24. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Ponto. Se você está vendo outra versão aí, possivelmente tem um ponto. Se não tiver, põe aí que pode caber aí. Na versão que eu escolhi: mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Ponto. Não é isso? Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Só que antes ele disse: eu vou pagar tudo isso, porque eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Seria fácil demais. Aí o texto termina assim: então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Não vou entrar no mérito aqui do valor, que dava outra pregação, beleza? Mas eu queria que você olhasse para o coração do Davi. Obrigado, não aceito. Talvez alguém podia dizer: poxa, mas que insensível. Não aceitou a ajuda do fazendeiro, do Araúna. Não aceitou a oferta dele. A questão, queridos, aqui, o nosso tema é vigiando as motivações do nosso coração. Se você observar, a motivação do coração de Davi agora estava alinhado com Deus, não estava? Por quê? Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Seria muito fácil. A questão é que Deus estava mais uma vez, preste atenção nisso, testando o coração de Davi. E Deus pode fazer isso, gente? Deus pode testar o nosso coração? Deus pode permitir uma situação? Deixa eu ver o coração do Sival. Deixa eu ver o coração do irmão ali. Deixa eu ver como o coração dele vai estar. Deixa eu ver se o coração dele vai ceder. Deus estava aqui testando o coração de Davi. A questão aqui é que o coração de Davi agora já estava alinhado. Amém? Agora eu queria dar uma ênfase. E eu queria que você entendesse que pode ser aqui a revelação dessa mensagem. Quando Davi chega e diz: eu não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Isso tem uma questão extraordinária. Primeiro, aquela eira, aquele terreiro, sabe onde era? Sabe qual monte que era? O Monte Moriá. O que teve, o que já aconteceu lá no Monte Moriá?
uma das primeiras menções que a gente vai ver extraordinária no Monte Moriá é quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Então você consegue entender comigo que esse Monte Moriá, ele tinha alguma marca? Ele tinha alguma relevância? É interessante que quando Davi propõe comprar, tem algo futuramente aí que vai ser extraordinário. Olha que interessante, quando ele fala, eu não oferecerei a Deus algo que não me custe nada, é porque o coração dele estava alinhado. Esse Monte Moriá, esse terreiro que ele estava propondo em comprar, tinha uma relevância espiritual, já tinha acontecido algo extraordinário lá. E Davi compra, ele faz o sacrifício, nós vamos ver depois, e a peste cessou. Só que o terreiro era de quem agora? Era de Davi, por um justo preço. Nesse mesmo monte, mais tarde, Salomão, o filho de Davi, constrói o quê? O templo. O que é que tem lá? Nesse mesmo monte, centenas de anos depois, Satanás pega Jesus, leva no pináculo e faz aquela proposta: tudo isso te darei. Tudo isso. Aí vejam só, esse monte tem uma relevância. E aí, se você olhar um tempo depois, foi perto do lugar aonde Jesus foi crucificado. Aonde eu quero chegar com isso? Esse monte sempre foi relacionado como um lugar de sacrifício. Davi disse o quê? Não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. E muitas vezes, para nós oferecermos sacrifício a Deus, para nós oferecermos o nosso louvor a Deus, muitas vezes vai ter que custar alguma coisa. E o Jansen, sem saber do meu esboço, ele mencionou o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem? E eu queria fazer uma colocação. Quando o salmista pergunta, Salmo 24, o próprio Davi, quando ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Eu já ministrei esse texto aqui outras vezes. É uma pergunta que ele está fazendo, quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele faz uma segunda pergunta, e quem há de permanecer lá? Querido, subir muita gente até sobe, a questão é permanecer, porque para permanecer haverá sacrifício. A nossa adoração, o nosso louvor, muitas vezes nós vamos ter que nos sacrificar. E quando eu falo de sacrifício, querido, são sacrifícios do nosso dia a dia também. Não estou falando de jejum, muito embora faça parte, mas eu estou falando muitas vezes de sacrificar a nossa alma, de sacrificar o nosso eu, de sacrificar as nossas vontades, de sacrificar muitas vezes situações que para nós iria gerar bem-estar, mas eu vou abrir mão por causa do reino de Deus. Esse monte aqui que Davi está dizendo, eu não oferecerei a Deus algo que não me custe nada, está relacionado com o contexto que o Novo Testamento nos traz de oferecermos a Deus sacrifício de louvor. Que é algo que vai custar para a gente. Queridos, não é fácil muitas vezes nós mantermos a nossa vida de santidade. Vai custar às vezes. E quando fala custar, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de valor monetário. Muito embora possa também. Mas esse custar aqui, queridos, é olhar para o Salmo 24 de novo, quando Davi pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer lá? Porque permanecer, queridos, muitas vezes dá trabalho. Permanecer muitas vezes vai demandar esforços da gente. Vai demandar pagar um preço, vai demandar algo que vai nos custar. O permanecer firme, o permanecer fiel, o permanecer até o fim, vai demandar. E para aqueles que permanecem até o fim, lá no Apocalipse, tem uma promessa de coroa, amém? Aqueles que permanecem. E quando Davi pergunta, quem há de permanecer lá? Aí ele dá a resposta. Qual é a resposta, vocês lembram?
aqueles que estiverem as mãos limpas e coração puro. Para limpar as nossas mãos, para ter o nosso coração puro, muitas vezes nós vamos ser testados. E muitas vezes nós vamos ter que dizer como Davi disse: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu falo de fazer a sua parte, queridos, literalmente, às vezes, é pagar um preço. E quando eu falo de pagar preço, é você estar mesmo aqui na igreja também. Talvez muitos hoje gostariam de estar, sei lá, num shopping, ou talvez lá no sofá da sua casa, ou talvez em algum outro lugar, mas você decidiu, e o Jansen falou isso na hora da ministração do louvor, você decidiu entrar por essas portas, e se você entrou, que você possa estar com o seu coração aberto e dizer: Deus, eu quero receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Um tempo atrás alguém fez um comentário a respeito de as pessoas que vêm ministrar. Alguém perguntou assim: quem vai ministrar tal dia? E aí eu peguei e falei: por quê? Eu queria saber. Eu falei: não vou falar. E geralmente eu não falo. E quem está na escala aí, sempre eu peço: não divulgue. Por quê? O dia que você vier para a igreja motivado na pessoa que vai estar ministrando, a sua motivação está errada. Por isso, do nosso tema, vigia as motivações do seu coração. Quem vai ministrar? É o fulano de tal. Mas o fulano de tal. O dia que você colocar isso no seu coração, você está com a motivação errada. Porque a sua motivação deve ser assim: eu vou para a igreja hoje, porque o Espírito Santo de Deus vai estar lá, e Ele vai falar comigo. Eu vou para a igreja hoje porque lá tem um altar, e o Roberto falou disso. Lá tem um altar, onde eu vou poder oferecer o meu louvor a Deus, a minha adoração a Deus, independente de quem vai pregar. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai falar ao meu coração. Porque o dia que a nossa motivação estiver em homens, a nossa motivação está errada. Mas nós temos que olhar para a nossa motivação e falar: Deus, eu vou para a tua casa hoje, porque eu sei que o Senhor está lá, porque eu sei que o teu Espírito Santo está lá, porque eu sei que lá tem pessoas ungidas de Deus, porque eu sei que lá tem pessoas comprometidas com a tua palavra, porque eu sei que lá tem pessoas que estarão buscando a Deus como eu quero, e eu vou chegar lá, e o Senhor vai falar comigo, não importa através de quem. Você tem que ter essa motivação em nome de Jesus. Que você possa olhar e falar: Deus, eu quero receber de Deus. Não venha com expectativa em homens, queridos, não faça isso. Venha com a tua expectativa no Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus. Ele vai falar comigo hoje. Eu gosto de uma expressão que a Lourdes usa. Quando traz essa conotação, ela fala assim: não me interessa. Toda vez que eu saio de casa, eu falo assim: Deus, eu tenho certeza que de alguma forma, através de alguém, o Senhor vai falar comigo hoje. Estou indo para a igreja. E eu gosto disso. Sabe por quê? É a disposição de falar: Deus, fala comigo, ponto. Quem? Quem vai pregar? É o João, é o Zé, é o fulano, não importa quem. Deus, fala comigo, é o Espírito Santo que vai falar, amém? Porque você pode estar diante, vejam só, você possa estar diante de alguém aqui em cima, que talvez, humanamente, você não vai com a cara dele. Só figura de expressão, tá? Mas quem é que está na vida dessa pessoa? Se você estiver rejeitando essa pessoa, você estará rejeitando quem? Cuidado. Porque muitas vezes a gente rejeita pessoas, mas quem está nessa pessoa é o Cristo. É o Espírito Santo. Então você pode estar rejeitando a Ele. Cuidado. Ofereça a Deus algo que muitas vezes vai ser sacrificial a Ele. O que vemos é que aqui Davi já tinha entendido o trabalhar de Deus. Faça o que é certo. Não aproveite das ocasiões ou oportunidades para deleite próprio. Davi poderia ter feito isso, mas ele não. Ele colocou o coração dele na vontade de Deus. E ele disse: eu vou pagar tudo. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu preciso entender que muitas vezes eu preciso fazer a minha parte. Tem coisas que Deus faz de graça, e aí é graça dele mesmo, amém? Eu gosto de uma colocação do pastor Aloysio, lá de Goiânia. Ele fala numa pregação que eu já compartilhei com os líderes aí.
Deus poderia muito bem ter pegado Moisés, né? Moisés, colocado lá em cima do monte. Não poderia. Deus tinha esse poder para isso. Mas Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, suba para o monte, que eu quero falar com você lá em cima. O falar de Deus já é graça para nós, amém? Subir é a nossa parte. Suba para o monte. Suba para o altar do Senhor. E a graça dele te alcança lá. Não deixe de buscar a graça de Deus. É interessante, queridos. Deus poderia ter falado para o Davi também: Davi, faz um altar aí para mim, que eu já vou parar com a peste. Não, vai lá em cima lá, compra lá e faça lá. Aliás, Deus não mandou comprar, Deus mandou fazer. O comprar foi decisão do Davi. Então vejam só, queridos, se ele aceita a proposta do Araúna, ele teria perdido. Mais uma vez ele teria errado. Mas agora que ele estava sincronizado com a vontade de Deus, que eu e você possamos estar sincronizados. Davi pagou o preço, Davi comprou, Davi fez tudo o que tinha que fazer. Olha o versículo 25. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Amém? Se você estiver com o seu coração alinhado com a vontade de Deus, Ele também vai te ouvir. Ele também vai ouvir a sua oração. Ele pagou o preço, construiu o altar, fez a parte dele, e Deus também fez a parte dele. A oferta dele foi completamente queimada, e ele recebeu aquilo que ele buscou. Deus vai receber a nossa oferta, se ela for de coração. O Senhor respondeu a oração dele, assim como vai responder a sua também. Mas para isso, vigie a motivação do seu coração. Muitas vezes o inimigo pode armar ciladas para nós. Ele pode armar, queridos. E como arma? Como arma? Eu já passei por várias. Mas vigie o seu coração. Vigie as motivações do seu coração. Que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Pois assim, nós não erraremos. Nós estaremos fazendo a vontade dEle. Davi lá atrás foi tentado e não vigiou, caiu. Mas agora, ele não só vigiou, como tomou as atitudes corretas. Faça do seu coração um coração alinhado à vontade de Deus. Vigie as motivações do seu coração, para que você possa viver o que Deus tem para você. E eu queria encerrar lendo um outro texto de Davi. Salmo 119, versículo 11. Tem umas versões que falam guardei, essa que eu coloquei é escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que você não venha pecar contra Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Assim você vai ter parâmetros para vigiar as motivações do seu coração. E assim, você estará no altar do Senhor, para oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você trouxe a memória de situações que talvez você errou, e talvez hoje você, eu diria, está sofrendo as consequências de erros. Eu não sei se você está em meio a uma situação onde você tomou decisões recentes, você está vendo que a casa está querendo cair para o seu lado. Ou talvez se você tem decisões a tomar, e que você possa olhar e falar assim, poxa, hoje eu fui alertado a vigiar a motivação do meu coração. E se por um acaso você está em uma dessas condições, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Porque pode ser que em algum momento você errou. Pode ser que hoje você talvez esteja em consequências desse erro. Talvez você esteja em meio à situação onde você
recentemente tomou decisões, e essas decisões talvez estão desalinhadas com a vontade de Deus. Ou talvez você tem decisões a ser tomadas, e que o Espírito Santo falou ao seu coração essa noite. E eu disse que o posicionamento é nosso. Muitas vezes as circunstâncias vêm, mas é eu quem decido. Davi teve diante dele a decisão de errar de novo, mas dessa vez ele tomou a decisão certa. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu convido você a colocar diante de Deus. Talvez em pensamento, porque talvez você não queira que alguém ouça, mas que você possa falar para Deus aí no seu coração: Deus, estas situações, estas decisões, eu quero colocar nas tuas mãos, e que você possa colocar diante de Deus, alinhando as motivações e fazendo o que é certo. E enquanto nós cantarmos aqui o refrão de uma música, eu queria que você fizesse a sua oração com Deus, e depois nós vamos orar juntos.